Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesse momento. E eu tenho um tema aqui bastante interessante, nada diferente do nosso dia a dia, mas de extrema importância para o povo de Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Vamos ler então, ver o que diz a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, um versículo bem curtinho. Orai sem cessar. Bacana, né? A prática da oração, ela tem sido abandonada pela maioria dos cristãos. Muitas das vezes se faz muitos seminários sobre oração, se fala muito sobre oração, prega muito sobre oração. Existe uma classe de pessoas que gosta muito da oração, mas na verdade se ora muito pouco. A oração, ela é a chave que abre qualquer porta. Pela oração nós entendemos que Deus, Ele trabalha movendo os obstáculos e as barreiras. Todo cristão que ora, ele com certeza vai contemplar a sua vitória. Sem oração é impossível vencer. É uma verdade. Eu quero falar nessa oportunidade sobre 3 coisas que acontecem quando eu oro. Mas primeiro eu gostaria de lhe perguntar para você, o que é orar? A oração, ela é um diálogo, ela não é um monólogo. Porque o monólogo é onde somente eu falo e a outra pessoa não tem oportunidade de falar. Mas um diálogo é onde 2 pessoas se comunicam ao mesmo tempo. Na mesma forma que eu dirijo a Deus fazendo a minha petição, há um momento que eu paro para ouvi-lo, ele falar comigo, comunicar com o meu espírito, me dar inspiração e até mesmo a resposta que eu preciso naquele momento que eu estou orando. Então é muito importante, porque Jesus associou a oração a uma vida de obediência. Não se pode orar sem obedecer a palavra de Deus. Deus estabeleceu tanto a oração quanto a resposta, pois Ele tem um plano traçado desde a criação pela sua constante presença no universo. E Ele mantém o universo, sustenta e dirige-o de uma forma espetacular. Então a oração é a principal fonte de socorro do homem, que em suas aflições ele clama por Deus. Então por isso, ele exige que o ser humano ore para ter direito ao suprimento das suas necessidades. Você quer que Deus haja em seu favor, mas você não ora. Então você não vai ver Deus agir em seu favor. Então só vamos ter um ministério abençoado e só vamos contemplar as maravilhas de Deus quando nós tivermos uma vida de oração. Lembre-se, uma vida de oração faz parte, ou deveria fazer parte, da natureza e da vida cotidiana de todos os cristãos na terra. Então Deus responde a qualquer tipo de oração que lhe é feita de conformidade com a sua vontade. Então eu poderia fazer uma pergunta: que tipo de oração que Deus responde? Deus responde todo tipo de oração que forem feita em harmonia com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Porque se nós não orarmos de acordo com as diretrizes de Deus, é óbvio que não vamos obter a resposta. Então, qual é a forma de orar? Então, Senhor, seja feita a tua vontade. É claro, Jesus ensinou um padrão de oração no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas todo cristão, pela Bíblia, ele deve entender qual é a perfeita vontade de Deus. Para não ficar indagando a Deus qual é a vontade dele todas as vezes que forem orar. Para isso, temos que estudar a palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras.
é mais do que você lê. Porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Uma outra ocasião, Jesus repreendeu um grupo de pessoas que questionou a respeito do casamento na eternidade. E Jesus diz: errais muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o conhecimento das Escrituras é a base para uma vida de oração. Porque pelas Escrituras você conhece, você entende a perfeita vontade de Deus. Então, a partir daí, você pode estabelecer um plano de oração dentro das diretrizes divinas. Muito bacana, não é verdade? Então, meu amado, eu gostaria, você que está me assistindo agora, que você estudasse mais a Bíblia. Em vez de ficar gastando muito tempo com internet, Facebook e outros meios de comunicação moderno, WhatsApp e tal. Não tenho nada contra isso, são meios de comunicação, eu acho que são neutros, não há mal nenhum nisso. O mal está em gastarmos o nosso tempo com essas coisas. E de forma inapropriada, é claro, se eu começar a usar essas ferramentas de uma forma inadequada, então vai se tornar um mal para a minha vida. Mas o que eu quero me referir nesse exato momento é que o tempo da oração, você consegue ficar no WhatsApp horas conversando com um grupo de amigos e às vezes não consegue tirar 10 minutos de oração. E depois você vem com essa me dizer que você gosta de oração. Há muitos cristãos que falam que gostam de oração, que gostam de orar, mas eles não oram nada. Por isso a vida deles estão aí amarrada, estão com a vida totalmente complicada. Meu querido, essa reflexão é para você entender que uma vida de oração, ela faz a diferença na vida de qualquer homem, mulher, jovem de Deus. Qualquer pessoa, indiferente, não precisa ser obreiro, pastor, pertencer a uma convenção, nada disso. Basta você ter nascido de novo, aceitado a Cristo como Salvador, e agora você estabelecer um plano de oração diária. Você já estabeleceu metas para a sua oração? Precisamos ter metas, porque senão nós gastamos todo o nosso tempo com coisas insignificantes. E depois, quando chega no final do dia, no final da tarde, ou no começo da noite, nós falamos hipocritamente: não orei porque não deu tempo. Eu não tive tempo nem para orar hoje. É claro que você teve tempo, mas você gastou seu tempo com coisa desnecessária e não aplicou na oração. Aí está a grande questão. E nós nos tornamos muitas das vezes mentirosos. Fazemos o papel de hipócrita diante de Deus. Meu amado, uma vida de oração é necessário, e principalmente na vida de um obreiro, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então, a humildade de mente deve sempre caracterizar o homem que ora. Todo homem e mulher que ora deve ter humildade de mente. Você lembra daqueles dois personagens que estavam orando? A Bíblia diz que tinha um cobrador de impostos, um publicano, e tinha também um fariseu orando. O fariseu orava e dizia: ó Deus, eu dou os meus dízimos, eu oro 3 vezes por dia, e começou a apresentar as suas prerrogativas. Enquanto que aquele cobrador de imposto, aquele publicano, aquele homem que não tinha qualquer prerrogativa, a Bíblia diz que ele olhava para baixo, e ele batia no peito e dizia: ó Deus, eu não sou digno nem de olhar para cima, para o céu, mas ser misericordioso para comigo. E Jesus fez uma pergunta aos seus espectadores: qual dos dois voltou justificado para a sua casa? É óbvio que foi o segundo, porque o primeiro não teve o mínimo de humildade na sua oração. Então a oração, ela deve ser caracterizada por uma mente humilde, reconhecer diante de Deus as nossas falhas e assim por diante. A oração, para ser eficaz, ela não depende da eloquência humana, nem de qualquer estado de espírito específico. Pelo contrário, a oração operada no espírito é tanto a evidência quanto a certeza da salvação. E assim ela aumenta da mesma forma o fervor espiritual na vida do homem e da mulher que ora. Então é importante que ao orar nós tenhamos em mente que Deus está no céu e nós estamos na terra. E a Bíblia nos ensina a termos esse cuidado perante o Senhor.
A primeira coisa que acontece quando eu oro, primeiro aspecto da oração, eu preciso estabelecer uma comunhão com Deus. Eu já não posso sair orando, já gritando e fazendo petições e dizendo a Deus, eu preciso disso, daquilo, né? E alguns até com o mínimo de respeito com Deus, dirigindo a Deus, Deus, você tem que me abençoar. Nem reconhece o senhorio do Senhor Deus. Não é dessa forma. A primeira coisa, eu estabeleço a comunhão com Deus. Você veja que quando Moisés estava no Sinai, a comunhão de Moisés foi tão grande com Deus, na sua comunicação com Deus, quando Deus foi passar para ele as diretrizes, passar a Moisés a lei, os mandamentos, os preceitos, enfim. Então naquele momento, a comunhão de Moisés com Deus foi tão grande, que a Bíblia diz que o monte começou a fumegar. A nuvem desceu sobre o monte onde Moisés estava. Meu amado, a nuvem de Deus precisa descer sobre a nossa cabeça. A nuvem do Espírito Santo precisa descer sobre a nossa vida, no seu quarto, no seu aposento, no momento que você está orando. Nós precisamos estabelecer uma comunhão com Deus. Quando foi feita a consagração do templo, Salomão ele reuniu os anciãos, as autoridades, os conselheiros, os seus obreiros da sua época, e eles entraram no santuário para fazer a consagração a Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande naquele momento que os sacerdotes que estavam ministrando, a Bíblia diz que a forma que a glória desceu foi tão forte que eles não podiam parar de pé por causa da glória. Isso é comunhão com Deus. Você me entendeu? A comunhão com Deus, ela nos desliga desta terra e nos conecta diretamente com o céu. Isso é muito importante. E vários outros homens de Deus poderíamos citar aqui nessa oportunidade que tiveram momentos de comunhão com Deus. Quando estabeleceu o decreto pelo rei que não se podia fazer qualquer petição a não ser ao rei. É claro que essa foi uma indicação dos outros satrapas, dos outros concorrentes, vamos dizer assim, de Daniel, que simplesmente por inveja, movido por inveja de Daniel, sabiam que Daniel era um homem que orava a Deus. Então eles fizeram lá um edito para ninguém mais fazer petição por um período de tempo, a não ser ao rei. E o rei assinou aquele decreto sem analisar, e realmente Daniel continuou orando, buscando a Deus. A Bíblia diz que Daniel abria a janela para as bandas de Jerusalém e orava 3 vezes por dia. Você veja que Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel tinha uma comunhão íntima com Deus, que nenhum daqueles leões se atreveu em abrir a boca para tocar em Daniel. E quando jogou aqueles homens com a sua família, nós já sabemos o que aconteceu. Então isso reflete uma comunhão com Deus. Tem muita gente sendo tragada pelo adversário porque não tem comunhão com Deus. O leão está prejudicando, matando muita gente, destruindo muitas famílias, porque está faltando oração na sua casa. O inimigo está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua vida, o seu ministério, porque está faltando oração na sua vida. Preste atenção nisso. Uma vida de oração é a base para a sustentação da nossa família, do nosso ministério, das nossas igrejas. Segundo lugar, então a primeira coisa que acontece quando eu oro é que eu estabeleço a comunhão com Deus. Aí eu estou ligado com Deus, aí eu tenho condição de fazer mais coisas. Quando eu começo o dia com oração, aquele dia é diferente. Então, em segundo lugar, eu vejo Deus agir em meu favor. Pronto. Se no primeiro passo da oração eu estabeleci uma comunhão com Deus, agora eu estou em condição de orar, de interceder por pessoas. Eu estou em condição de apresentar diante de Deus. Porque se eu não tenho uma ligação com Deus, se o fio estiver desconectado da rede de energia, você pode ligar a lâmpada de maior qualidade, você pode colocar o dispositivo, interruptor, tudo de uma forma correta, mas se
o fio que está ligado na lâmpada não estiver em conexão com a rede, meu amigo. Não adianta você esmurrar o interruptor, falar que a lâmpada não presta, não é. O problema é que não está em conexão com a rede. Assim também, se nós estivermos em conexão com Deus, não adianta ficar pedindo, falando, não vai acontecer nada. Gritando, berrando nos púlpitos das igrejas, isso não vai acontecer nada. Nós precisamos estar em conexão com Deus em primeiro lugar. Está conectado com Deus? Agora sim. Agora eu posso ver Deus agir em meu favor. Você está me entendendo? Primeiro, resolvendo os meus problemas. Eu clamo a Ele e Ele me responde. Eu posso ver Deus agindo na minha vida, tocando em áreas intocáveis pelo homem. E tem pessoas que têm muitas áreas intocáveis. E ai de quem tocar, só Deus para tocar. Mas quando eu estou com a vida de oração, aí Deus começa a tocar, Ele começa a mexer lá. Às vezes Ele mexe até nas minhas feridas, que eu não gostaria que fosse tocada. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele não trata com respeito humano. Quando Ele quer fazer algo para aperfeiçoar o homem, não adianta. E pela oração, eu vejo Deus tocando nessas áreas, curando enfermidades incuráveis, dando livramentos para a nossa vida, para o ente querido. Quando vamos fazer uma viagem, por exemplo, quantas pessoas que saem para fazer uma viagem nem sequer faz uma oração para pedir a proteção de Deus? Isso é importante, meu amigo. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Tá certo? E a terceira coisa que acontece quando eu oro é que eu vejo Deus agir em favor de outras pessoas. Eu só posso ser um canal de bênção para outras pessoas se eu tiver uma vida de oração. Mesmo que a lei da natureza, ninguém pode dar aquilo que não tem. Não é verdade? Não são poucas as vezes que nós vemos muitos obreiros ficarem desesperados na hora de apresentarem as suas mensagens, na hora de ministrarem em favor do povo de Deus, e começam muitas das vezes até fazer coisas fora do contexto bíblico, fora da harmonia da mensagem que ele acabou de pregar, porque ele fica desesperado. E muitas das vezes ele berra, grita, se exaspera. E por fim, quando ele vê que não acontece nada, aí ele coloca a culpa na igreja. Fala que a igreja é a culpada porque a igreja está fria, porque o pastor da igreja, enfim. Mas não é, o problema está nele. Porque ele não teve uma vida de oração. Ninguém pode ocupar 40 minutos no púlpito sem ter orado no mínimo 2 horas antes. Se nós queremos ver Deus agir, precisamos ter uma vida de oração. Fica essa reflexão para todos nesse momento, porque se você for no capítulo 8 de São Mateus, você vai ver que Jesus estava passando, um centurião começou a clamar a Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor cura o meu criado que está na minha casa doente. Aí Jesus diz: eu irei e vou dar saúde para o seu criado. Aí ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Que exemplo de humildade daquele homem. Aquele homem era um homem super importante, ele não era qualquer um. Mas ele se curvou diante do Mestre, o Senhor Jesus. Então a humildade de mente deve caracterizar sempre o homem que ora. E ele reconheceu e disse: Senhor, eu também sou autoridade. Eu mando a este vai e ele vai. Digo ao outro faz isso e ele faz. Basta somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus diz: vai, seja feito conforme crestes. E na mesma hora, aquele criado ficou curado. Então aquele homem intercedeu diante de Jesus pelo seu criado. Meus amados, se você é um homem de oração, uma mulher de oração, vamos interceder por outras pessoas. O Brasil está carente de oração. É um momento crítico da nossa pátria brasileira. Nós estamos passando um momento político muito confuso, muito complexo, com diversos problemas existencial. Então, é momento do povo de Deus orar. Meus queridos, vamos orar pelo nosso país. Pastores, obreiros, ministérios, vamos orar a Deus, vamos clamar, vamos estabelecer planos de oração. E vamos convocar o nosso povo. Não é convocar o nosso povo para sair na rua, fazer manifestações, enfim. Eu não tenho nada contra quem faz.
E eu não participo disso, também não tenho nada contra. Mas não é esse o caminho. O caminho é o povo de Deus ser convocado, um exército para a oração. Aí Deus vai mover, porque a oração é a alavanca que move a mão de Deus para agir em nosso favor. Que Deus te abençoe. Seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus e nunca deixe faltar a oração na sua vida. Não permita começar o seu dia sem primeiro dobrar o seu joelho. Quem começa o dia de joelho, termina de pé. E quem começa de pé, pode terminar caído. Que Deus te abençoe. Fique todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.